Pessoal, quem é que já conhece essa peça aqui, ó? Já coloca aí nos comentários também. E quem nunca conhecia, nunca tinha nem visto essa peça aqui. Porque baseado no que vocês me falarem, eu sei se eu preciso me aprofundar mais ou não, entendeu? Porque não adianta nada eu ficar falando um monte de coisa avançada aqui, sendo que ninguém nunca nem viu essa peça, então a gente tem que falar de um jeito que todos entendem, né? Tem que agradar a todos, né? Tá bom? Só para a preocupação da gente é essa aí. A minha missão é ajudar você a dominar o câmbio automático, tá? Vamos falar sobre o conversor de torque. O que é o conversor de torque? O que é essa peça aqui, ó? Essa peça aqui é uma das peças mais importantes, do câmbio automático, tá? Pensa numa peça importantíssima, essa daqui. Essa peça é simplesmente a peça que vai fazer a ligação do motor com o câmbio. Vocês já pararam para pensar nisso? O câmbio tem todo o seu funcionamento ali, beleza. O motor tem todo o seu funcionamento ali, que ele fica girando ali e tal, quando ele está funcionando, tá. Mas como é transferido essa força do motor, força e velocidade do motor para o câmbio? Vocês já pararam para pensar nisso? Vamos ver aqui, vamos ir devagarzinho para ver se todos estão acompanhando. O Fabrício, sim, eu sou. Sim, sou eu, Fabrício, estou ligado para aprender. Se Deus quiser, quero ser uma referência boa. Meu amigo, é isso aí. Hoje o mercado está favorável para ser referência na região de vocês, com certeza, tá? Com certeza. O Francisco, eu conheço, por isso perguntei se cair dá problema. Eu lembro da outra live, né? Sim, porque eu derrubei um conversor de torque, teve que substituir. Perguntei lá no anterior. Então, mas substituiu? Você chegou a pedir, você mandou abrir para ver o que aconteceu nele? Ou colocou um outro logo? Maravilha, beleza. Então, ó, o que eu já falei até agora? Eu falei que o conversor de torque, ele é a peça responsável para quê? Transferir a velocidade, a força que o motor gera. Motor, quando eu falo motor, é o motor do carro mesmo, tá? A transferir a força do motor para o câmbio. Essa peça aqui, pessoal, ela é muito top, tá? A engenharia dessa peça aqui não tem igual, tá? Quer dizer, tem, lógico, né? Mas assim, é muito, muito top. Como que ele faz? Como que ele faz essa transferência? Então, ó, esse lado do conversor é parafusado no motor, tá vendo aqui, ó? Uma rosca aqui, ó. Uma rosca aqui, outra aqui, outra aqui. Então, ela é aparafusada aqui numa peça chamada flex plate. Em inglês é placa flexível. Mas quem conhece de câmbio mecânico aí, câmbio manual, é como se fosse o volante. Então, essa peça é parafusada no flex plate e o flex plate é parafusado no motor e o câmbio é acoplado aqui, ó, aqui. Então é assim que funciona. O motor gira aqui e o conversor que transfere toda essa velocidade e intensidade pro câmbio, tá bom? Então, através de todo o mecanismo aqui dentro que a gente vai falar também, que ele consegue fazer isso aí. E aí, o que acontece? A maioria dos câmbios automáticos tem o conversor de torque. Maioria. Dá para falar assim, dá para contar nos dedos os carros que não tem conversor de torque, tá bom? Mas mesmo assim vai ter uma peça que vai, quando ele não tiver o conversor, vai ter uma peça seca, né, que vai transferir essa velocidade do motor pro câmbio. Mas a maioria é
tem conversor de torque. Por isso que é muito importante você entender como que funciona isso aqui, tá? E hoje você vai sair daqui entendendo isso aí com certeza, tá bom? Então, quais são as funções que o conversor de torque faz? Então, ele faz o seguinte: ele transfere, eu já falei, a velocidade do motor para o câmbio. Ele também ele multiplica o torque. Então, tem uma determinada velocidade do câmbio que esse torque ele precisa ser multiplicado. E o conversor de torque consegue multiplicar esse torque. É por isso, pessoal, que muita gente confunde. Ó. Tem gente que pensa assim: ah, o carro tá fraco para sair, então é o conversor. Mas calma, eu já falei isso em outras lives. Antes de condenar uma peça, você tem que ter certeza do que você está fazendo. Não adianta você chutar. Ah, acho que é o conversor. Não. Por quê? Porque geralmente, quando o conversor está estragado, ele fica lento para sair mesmo, o carro, sabe? Mas não quer dizer que o carro está fraco, é o conversor. Então, calma aí. Tem que testar o conversor. Tem como testar o conversor antes de desmontar o câmbio, tá? É isso que eu ensino no método. Como você faz diagnóstico no câmbio sem desmontar, beleza? Por exemplo, hoje eu comecei a gravar um Reels hoje aqui. Amanhã eu vou terminar. O que é? Hoje eu fiz o diagnóstico de uma Triton. Aí eu descobri que ela tá com um defeito dentro do câmbio. Então eu gravei já a metade do Reels, né? Aí amanhã, quando eu desmontar o câmbio, eu vou mostrar lá o resultado. Falou, ó, tá aqui, ó, tá um defeito dentro do câmbio. Então o que acontece? Essa mentalidade que a gente tem que ter. Quem já participa aqui já tá cansado de saber. Você tem que fazer o diagnóstico montado, tá? Montado. E aí só desmonta para confirmar. Tá bom? E é isso que eu ensino. Então tá. Então, ó, já anota isso aí. Toda vez que o carro estiver fraco para sair, não necessariamente é o conversor de torque, tá bom? Não é. Então, tranquilo. Então, não necessariamente é o conversor de torque. Então, muitas vezes o carro tá fraco, mas pode ser um monte de outra peça, sabe? Mas por isso que é importante o diagnóstico. O diagnóstico é fundamental no câmbio automático. Beleza? Então tá. Então, a outra função que é multiplicar o torque. Por quê? Porque nas saídas, se engatou lá, colocou no drive e soltou o pé do freio e acelerou para o carro sair, o motor por si só, o motor do carro por si só, ele não consegue gerar uma força muito grande para o carro sair rápido, sabe? Então é aí que vem a importância também do conversor de torque. Porque nesse momento, o conversor de torque multiplica o torque do motor pro câmbio. É por isso que você, ao sair, você não pode fazer isso, tá? Mas se você estiver numa estrada cascalhada, a hora que você engatar primeiro e acelerar, você vai sair cantando pneu, meu amigo. E aí como que você consegue fazer isso? Por causa que o conversor multiplica a força, multiplica o torque, tá bom? Então, outra função do conversor de torque: transmite força do motor para o câmbio, isso eu já falei, né? Outra função, ele suaviza as arrancadas. Ele suaviza as arrancadas, ele deixa as arrancadas mais suaves, né? E justamente porque ele tem essa função hidráulica. Ele não é uma peça rígida, ele é uma peça hidráulica e ele torna a saída e as arrancadas macias, entendeu? Porque senão, se você pensa comigo, você deu partida no carro no P ou no N, né? O carro ligou, você foi e colocou no D. Se não tivesse o conversor de torque, uma peça macia, ele ia dar um soco, ia morrer motor, ia dar um soco ali, não ia sair suave, né? Então, essa é uma outra função dele. E aí, como que funciona? Lembrando, pessoal, esse não dá tempo de a gente falar muita coisa em uma aula, tá? Então, o que eu vou falar aqui, por exemplo, é diferente do que eu vou falar no curso. Que o curso, meu amigo, é muitas aulas sobre isso aqui. Na verdade, eu vou gravar o módulo do conversor agora essa semana e
top, tá? Top, completo. Lá vou ensinar a fazer diagnóstico, defeitos que costuma, né? Como que testa só com aparelho, tá? Mas ó, deixa eu desmontar ele aqui, que ele tá só encaixado. Então, como que funciona essa transferência de torque do motor para o câmbio? Peraí que agora que ele tem que sair, ele deu uma enroscada aqui. Só um pouquinho. Deixa eu te mostrar, é assim que funciona, ó. O torneiro específico. Não leve isso aqui em qualquer tornearia para fazer não, tá? Tem que ser um torneiro que trabalha somente com conversor de torque. Ele vai saber revisar isso aqui. Então, olha o que ele faz aqui para abrir, ó. Ele coloca no torno e corta bem aqui, ó. Cortou aqui, aí ele desencaixa. Só que ele resolveu grudar aqui. Eu tô sem nenhuma ferramenta, mas aguenta aí. Saiu. Deixa aqui o bicho aberto aqui, ó. Eu vou falar para vocês como que funciona isso aqui. Ó. Isso aqui, ó. Essa peça aqui, turbina. A turbina, ela vai de frente para essa outra peça com um monte de paletas. Paletas e paletas, certo? Vai uma de frente para outra, ó. Uma de frente para outra. Então, no momento, como que funciona isso aqui? Essas paletas aqui, quando essa peça está girando, essas paletas giram com a força centrífuga, ela joga óleo contra essas paletas aqui. No momento em que ela joga óleo contra essa peça começa a rodar por si só, o que dá velocidade para o câmbio, entendeu? Então, o funcionamento disso aqui é muito top. Muito top. Tipo, dois ventiladores, um de frente para o outro. Né? Então, se um rodar de frente para o outro, esse que está rodando vai jogar ar para esse outro ventilador. Então, naturalmente, esse outro vai ter velocidade também, sem que nenhuma peça encosta uma com a outra, sabe? Elas vão ficar longe, só que o que vai mover é a força hidráulica. Por isso que a hidráulica é muito importante no câmbio automático, tá? Vamos ver como é que tá aqui. Todo mundo acompanhando, como é que tá? Ou tá muito fácil? Vamos ver como é. Olha, o Francisco, eu trabalhava como chefe de oficina de uma autorizada e lá não faziam reparos, né? Por tivemos que. Ah, tá. Você está falando do conversor. Ah, entendi. Autorizada, pessoal, eu acho que eu não conheço nenhuma que faz reparo em câmbio automático, tá? Aí tem que trocar a peça inteira, né? Ó, Francisco, Gessé, vou ter que sair do vídeo aqui. Pra mim, tá um pouco ruim. Vou ver se entro novamente. Beleza, tranquilo. Tranquilo. Ó, conversor de torque pode fazer o carro vibrar em altas rotações quando está acelerando? O carro tá andando ou tá parado nesse momento, ô Edu? Tipo, se o conversor pode fazer o carro vibrar, mas ele tá parado ou tá andando? Mas pode ser sim, tá? Pode ser sim. Acontece muito de ser conversor, vibração em carro, tá bom? Dá para pegar isso aí tranquilo através de parâmetros no scanner. Dá para pegar isso aí. Beleza. Vamos entrando aí, pessoal. Fechou. Então a gente aprendeu, ó. Aprendeu que o conversor de torque transfere força do motor para o câmbio, ele multiplica o torque e ele também deixa as trocas suaves, né? O que mais que o conversor de torque pode fazer? Quais são as outras funções do conversor de torque?
ele também deixa o carro mais econômico. Ó, economia é uma coisa que o cliente busca muito. Então, você que é dono de carro também, com certeza, todo mundo busca economia, né? Então, se seu carro está bebendo muito, pode ser que o conversor está trabalhando errado. Por quê? De uma certa velocidade, cada carro tem uma certa velocidade. Então, de uma certa velocidade para lá, principalmente na BR, ele deixa, ele tira o delay, um delay que existe. Por exemplo, quando o carro ele vai sair, ou ele está a 10 por hora, por exemplo, ele tem um delay. Qual é o delay? É como se uma perda, né? Um escorregamento. Se o motor estiver rodando a 2.000 giros, o conversor, o câmbio está rodando a 5, aproximadamente 5% a menos. Então, se o motor está rodando a 2.000 giros, o câmbio vai estar rodando a 1.800 giros aproximadamente. Então, quando o carro está na BR, uma outra função do conversor de torque é zerar essa perda. Entendeu? Então, ó, imagina que o motor está girando numa velocidade. O câmbio está aqui atrás e está girando também. Só que o motor gira mais do que o câmbio. Só que na BR, você vai de carro para carro, tem a certa velocidade e marcha, né? Então na BR, os dois vão girar ao mesmo tempo. Isso aí faz o quê? Faz o motor trabalhar menos acelerado para alcançar a mesma velocidade, entendeu? O que isso aí vai causar? Vai causar economia de combustível, não vai, vai diminuir o aquecimento do óleo do câmbio e assim por diante, vários outros benefícios, tá? Então essa é uma outra função. E eu acho que ninguém ensina isso na internet, tá? Só uma dica aí para você. Eu nunca vi assim ninguém falar de conversor tão detalhado na internet, mas bom, deve ter, né? Então, problemas comuns que o conversor de torque pode ter. Boa noite, boa noite. Vamos chegando aí. Quais são os problemas comuns que o conversor de torque pode ter? Sintomas: vibração, que nem o colega, o Edu, né, perguntou sobre se o conversor pode causar vibração. Com certeza. Vibração, patinação. O que é uma patinação? Você acelera o carro e o carro não vai. O motor sobe o giro, mas o carro não vai. O carro não vai. Então, isso é uma patinação. Óleo queimado. Você já puxou uma vareta, ou se você foi trocar um óleo de um câmbio alguma vez, ou só o seu carro. Você puxou a vareta do câmbio do seu carro, se o seu câmbio usa vareta, né? Aí você sentiu ele fedendo queimado, coloração escura. Pode ser o conversor de torque também, tá? Pessoal, só que eu tenho que alertar. Pode ser, tá? Não tô falando que é. Como que eu sei se é ou não é? Eu ensino, tá bom? O método nosso ensina a fazer isso aí. Lembrando, ensina a fazer só medindo parâmetros no scanner, tá bom? E aí sim você faz o diagnóstico preciso. Ou então, óleo queimado. Beleza. Agora eu vou falar dos erros de diagnóstico. E aí, o que acontece? Eu gosto muito de falar de erro de diagnóstico, porque isso acontece muito. Tá bom? Se você nunca errou, você deve ter conhecido alguém ou vai conhecer alguém que errou no diagnóstico de câmbio automático. E um erro no câmbio automático ele pode custar caro, tá bom? É por isso que o mercado tá com fome de profissional que sabe fazer diagnóstico, tá bom? Sabe dominar de verdade o câmbio automático. E fazendo isso, você vai ser referência na sua região, com certeza, tá bom? Erros de diagnóstico relacionado a conversor de torque. Existe uma falha chamada, várias falhas relacionadas a conversor de torque no aparelho. Mas vamos supor que você passa o aparelho num carro e no aparelho vai estar lá a falha. Erro no conversor de torque. Meu amigo, o aparelho fala exatamente isso. Erro no conversor de torque.
Isso aí é um problema. Por quê? Porque o aparelho está acusando o conversor de torque, mas não necessariamente o erro é no conversor de torque, entendeu? É aí que está a pegadinha. Erro no conversor de torque. O que quem não domina o câmbio automático e quem não é aluno nosso faz? Ele vai lá na hora e fala: ô cliente, é o seguinte, aqui tem que trocar o conversor de torque. Vai resolver o problema. Vai resolver? Vai resolver. Troca o conversor de torque, a falha continua exatamente a mesma, entendeu? Por quê? Porque quando o aparelho acusa uma falha de conversor de torque, não necessariamente o problema é no conversor de torque, entendeu? Porque ele, além dele, apesar dele acusar o conversor de torque, pode ser corpo de válvulas, pode ser solenoide, pode ser vedações do câmbio, pode ser óleo e pode ser vedações, óleo, corpo de válvula, bomba de óleo, solenoide. Nossa, mas pode ser um tanto de coisa. Que é por isso que se você não tiver um método, você divaga muito antes de chegar no defeito, entendeu? Agora, sabendo fazer o diagnóstico, não. Meu amigo, andou no carro, mediu alguns parâmetros, seguiu passo a passo, você já chega no defeito já. Eu já falei aqui, mas não sei se vocês estavam na live, eu não sei se foi na anterior, mas chegou uma Ranger 2022. Ranger lenta para sair. Você tinha que acelerar muito para ela poder sair. Entendeu? Como que eu peguei esse defeito? Com o scanner montado. Então montei e eu testei com o scanner, ia sair para andar, medir alguns parâmetros, seguir o passo a passo, conferir uma série de coisas que tem que conferir antes de você. Antes de seguir cada passo, né? E aí, falei, ó, aqui sim é o conversor de torque. Certeza. Tiramos o conversor, levamos para a empresa que faz a revisão do conversor e tava lá o defeito. Essa parte da turbina aqui, ó. Ó, essa aqui é a turbina, né? Aqui tem rebite, ó. Só que era numa Ranger, né? Esses rebites soltou. Então, era por isso que o carro estava lento para sair. Mas, por favor, pessoal, vocês não vão aparecer uma Ranger para vocês mexer, tá lenta para sair, não quer dizer que é conversor, não. Tem que fazer o teste, tá? Os sintomas se parecem muito, mas o diagnóstico não deixa a gente errar, tá bom? O diagnóstico passo a passo, tá bom? Por isso que eu ensino você a dominar o câmbio automático, para que você tenha um jeito certo de fazer isso aí, tá? Outra coisa, outro erro de diagnóstico de conversor de torque é trocar o conversor, eu já falei, né? Trocar o conversor sem ser ele. Isso aí acontece muito, mas muito. E tipo assim, eu já vi colegas aí falando que aí não, já vi pessoa que é mecânico, mas não mexe com o câmbio automático, não domina o câmbio automático, falando, tipo, eles falaram, ô Gessé, vou levar um carro para você aí que tá dando tranco na terceira marcha e tal. Eu acho que é conversor, mas vê aí o que é. Tipo, do nada o cara vai lá e, eu acho que é conversor. Tipo, baseado em quê, né? Sabe? Você tem que ter um entendimento de como funciona o conversor para poder acusar ele. É por isso que o câmbio automático não tem fórmula mágica não, tá? O câmbio automático tem diagnóstico, tem passo a passo, tem método. E isso aí não é mérito meu, é mérito do passo a passo, sabe? Porque minha cabeça esquece mais de tudo. Imagina se dependesse da minha cabeça, eu não ia acertar nada, mas tem um jeito de trabalhar, entendeu? Então, meu amigo, ó, depois dessa live aqui, você já vai sair entendendo já um pouco de conversor de torque. O que eu estou ensinando aqui não vai te ajudar ainda a fazer um diagnóstico, mas vai saber um monte de coisinhas sobre o conversor de torque. Um monte.
Isso aí já vai começar a te diferenciar do mercado, não vai? Vai começar a te diferenciar. Por quê? Porque muitos começam a mexer com câmbio automático, mas não faz nem ideia como funciona o conversor de torque. E é aí que separa quem realmente domina ou vai ou está no caminho para dominar de quem não domina. Porque o cliente, meu amigo, ele quer. O cliente chora, mas cliente chorar por dinheiro, isso aí é universal. Todos vão chorar. Mas no fundo, ele quer alguém que resolva de forma eficiente para ele o problema dele, tá? Ou você que é dono de carro também, você vai saber muito bem isso aí, tá bom? Então, meu amigo, vamos ver o que mais tem para a gente falar aqui. Então tá. Como é que analisa o óleo quando o conversor está com defeito? Ó, se você tirar uma amostra de óleo e o óleo estiver fedendo, estiver escuro, fedendo queimado, o óleo do câmbio automático, o óleo ATF, né? Quando ele está queimado, o CVT também, né? Claro. Mas quando ele está queimado, ele fede muito. Uma hora você vai ver um óleo de câmbio queimado, ele fede longe. Tipo, tem câmbio aqui que a gente desmonta ali, ó. Desmonta lá na oficina e fede a oficina inteira, porque o óleo está muito queimado e o trem fede, sabe? Então é bem característico do óleo feder, porque ele já foi saturado, foi queimado, né? Então, se um óleo está queimado no câmbio, o que, que pode ser? Pode ser um problema no conversor de torque, mas também pode ser um problema na embreagem, pode ser um problema, né? Então, assim, você já começa a encaminhar para cá. E aí, baseado nas outras informações, você vai conseguir chegar nesse defeito aqui, né? Então, nada de chute, tá, pessoal? Nada de chute. Se você trabalha em oficina, chegar amanhã um carro para você aí, se o carro tiver lento para sair, não vai condenar o conversor de torque, porque você precisa ter certeza do que está fazendo, tá bom? Continua com a gente aí que você vai pegar os macetes aqui nas lives, nos vídeos lá, tá beleza? Então não é chute, é técnica, tá? Para fazer diagnóstico e achar o defeito. Ó, todo conversor de torque também, ele tem essa parte aqui, ó, é o gargalo. Isso aqui é o gargalo. Essa parte, tá vendo que tem um chanfro aqui, ó? Um chanfro e um sinalzinho bem aqui? Sinalzinho bem aqui, ó. Essa parte aqui, esse chanfro, é onde vai a bomba de óleo. Então, aqui vai uma engrenagem da bomba de óleo, tá? E aqui, tá vendo que é liso aqui, só que tem um sinalzinho bem aqui, assim, ó. Esse sinalzinho aqui é o lugar que vai o conversor de torque. Oh, desculpa. É o lugar que vai o retentor. Então, se é aqui que vai o retentor, e você já viu algum carro vazando óleo entre o câmbio e o motor? Então, quando ele está vazando óleo entre o câmbio e o motor, o vazamento pode ser nesse retentor aqui, ó. Justamente esse retentor da bomba de óleo que vai trabalhando bem aqui no gargalo do conversor. Tá vendo? Então aí já vai outro diagnóstico bem interessante, ó. Acontece bastante, tá? De vazar óleo aqui nesse gargalo. Bastante mesmo. Esse aqui tem uma bucha bem aqui dentro. Tá vendo? Tem uma bucha. E você tem que sempre prestar atenção na hora da revisão se essa bucha não está gasta. Se tiver gasta, manda trocar, tá? Troca e para a peça funcionar perfeitamente. Então esse é o conversor de torque. Para a galera que está entrando aí, ó, falei que o conversor de torque ele transfere a força do motor para o câmbio. Falei que ele amortiza, ele serve para amortecer as arrancadas, tá? Para não deixar seco, ele deixa macio. E eu falei também que ele serve para multiplicar o torque. Nas arrancadas dos carros, os carros precisam ter força para arrancar. Então, nesse momento, o conversor de torque entra em ação, ele faz a multiplicação do torque. Se o motor está mandando um torque para o câmbio, o conversor consegue multiplicar o torque para o carro ter mais arrancada e aí ele funcionar normalmente, tá? Falei que o conversor também
serve para economizar combustível, porque o eixo do motor, a rotação do motor é 5% mais rápida do que a rotação do câmbio. Só que quando está na BR, o conversor de torque consegue igualar as duas velocidades, fazendo com que o câmbio fique mais econômico. O câmbio não, o carro, né? Então, por que o carro fica mais econômico com isso? Porque o motor vai trabalhar numa rotação menor para alcançar uma velocidade maior. Então, vale muito a pena você reassistir essa live um monte de vezes para aprender sobre tudo isso aqui que a gente falou, tá? Porque é muito importante. Falei também que quando está com problema no conversor, um dos sintomas é o carro ficar fraco para sair. Mas antes de você chegar nesse diagnóstico que um carro está fraco para sair, é só você ir lá e condenar o conversor? Não é, tá? Não é. Antes disso, você precisa fazer um diagnóstico bem feito para poder ter certeza e condenar essa peça. Consegue fazer o diagnóstico com o carro montado. Como? Através do scanner. Com o scanner você consegue monitorar vários parâmetros e consegue fazer esse diagnóstico aí muito rapidamente. A Ranger que eu falei para vocês, que a gente fez aqui o diagnóstico com ele montado, uma delas, né? Mas essa última aí, 2022, a Ranger, e a gente, ó, com rapidão, acho que nem meia hora, eu já consegui chegar no defeito, tá? Não é mérito meu, é mérito de um passo a passo, de um jeito de trabalhar, tá bom? Mérito de um método. Aí você consegue sim fazer diagnósticos rápidos e precisos. Então, com nem meia hora, eu saí para andar no carro com o aparelho, aí eu falei, pronto, já descobri o defeito aqui, vamos voltar. Porque tinha que acelerar muito para sair, acaba danificando o restante das peças lá e tal. Eu falei, não, vamos voltar porque aqui já está descoberto, é o conversor de torque. Então, quando a gente faz um diagnóstico bem feito, você desmonta com certeza, já sabendo onde é o defeito, tá? E é aí que vai fazer você ser referência no câmbio automático. É isso que vai fazer você dominar o câmbio automático e ser a referência na sua cidade, que todo mundo vai falar do seu nome e vai começar a te mandar serviço, tá bom? Por quê? Porque você tem um jeito de trabalhar, um método, tá beleza? O que mais tem pra gente falar aqui? Bom, é isso, pessoal, que é o conversor. É uma peça muito importante, tá? Nunca negligencia essa peça, tá bom? Peça é muito. Ó, detalhe, tá? Se você. Quando você estiver dominando o câmbio e já estiver fazendo o câmbio, você vai revisar o câmbio, abrir o câmbio inteirinho para revisar. Mas você tem que mandar revisar essa peça também. E essa peça tem alguém específico que mexe com ela. Se for preciso você mandar para outra cidade, tem que mandar. O importante é não deixar de revisar essa peça, beleza? Porque se você fazer um câmbio inteirinho e deixar ela sem ser aberta, você não faz ideia de como que ela está por dentro. Se ela vier estragar, ela vai quebrar toda por dentro e vai comprometer toda a revisão de câmbio, que ela vai soltar um monte de limalha para dentro do câmbio e vai fundir o câmbio tudo, tá bom? Então, isso aí, pessoal, é dica de anotar, tá? Que isso aqui ninguém faz de graça na internet, não, tá? Toda vez que revisar o câmbio automático, manda essa peça para revisar. Eu faço isso. Todo mundo que domina o câmbio automático, trabalha certo e é honesto, faz isso. Manda o conversor para revisar, tá bom? E aí, que mais? Que mais aqui? Ó, se você gostou desse conteúdo, olha, compartilha esse conteúdo, tá? Manda para seus amigos. Essa live vai ficar salva no Instagram e no YouTube também. Compartilha essa live para seus amigos, para quem tem o desejo de trabalhar com câmbio automático, tá? Porque eu não me importo com quantidade, não. Eu quero a gente que quer aprender isso aqui, tá bom? Que é de verdade mesmo. Eu quero gente que quer aprender e que vai ter resultado, tá bom? Ó, o Israel perguntou: é cara a revisão de um conversor?
Olha, depende da região, mas ó, esse conversor aqui é de um 6T30. Ele vai dar ali naqueles carros ali da Chevrolet, né? Onix, Prisma, Cruze. Eu, assim, vai ser uma revisão básica aqui, vai ser a partir de R$ 600 para revisar uma peça dessa. E aí, se tiver, lógico, se tiver que trocar a peça aqui dentro, ele pode chegar até uns 1.000 e pouco, né? Dependendo da região também. Exatamente. Ó, o Elton, pago 1.300 em média em BH. 1.300 em média. Só que por esse valor aí, já deve que ele já está trocando também revisando até o lockup aqui, né? Aqui, pessoal. Tem tava esquecendo de falar, ó. Também vai essa peça aqui dentro do conversor. Essa fita aqui, ó. Essa fita aqui é uma embreagem. Essa embreagem é chamada de lockup. Lockup, tá? Ou embreagem do conversor de torque. Ou TCC. Ó, lockup, embreagem do conversor de torque, TCC, tudo a mesma coisa. Tudo isso aqui, ó. Tá bom? Então deve que esse valor aí que o Elton tá pagando de 1.300, em média, deve ser para já trocar até o lockup. Imagino que seja, né? Aí é uma revisão bem completona nele, tá? O que mais tem para falar? Ah, sim, do compartilhamento. Então, curte os vídeos nossos, compartilha, tá bom? E a missão nossa é isso aí. A nossa missão é ajudar você dominar o câmbio automático. O que é dominar? É saber fazer um diagnóstico preciso, é ser indicado por várias pessoas como referência que domina o câmbio automático na sua região, sabe? E você ser bem sucedido com isso aí, tá? Porque a consequência de um bom trabalho é você ser bem sucedido, ser valorizado, ser referência, sabe? E claro que tudo isso aí você tem que ter honestidade, tá bom? Também, senão não vai para frente não, tá? E aí o que mais aqui? É isso aí, pessoal. É isso aí. Ficou alguma dúvida? Tem que alguém quer que eu repita alguma coisa aqui ou tá tranquilo? É que tem muitos que chegou depois, mas ó, se algum de vocês quiser que eu repita alguma coisa, pode falar aí, tá? Porque a live agora já acabou. Mas eu falo. Alguém ficou com alguma dúvida aí? Eu vou esperar um pouquinho, tá? Dúvida de nome de peça, de funcionamento. Alguém? Oh, o Valdir acabou de entrar. Quer que eu repita alguma coisa aí, Valdir? Se quiser, é só falar, tá? Algum funcionamento. Aqui a gente falou ó, do conversor de torque. Ó. Conversor de torque. O Emerson. Top live, boa explicação. Você achou, Emerson? Brigadão, tá? Opa, então, assim, isso é bom, porque aí eu sei que eu posso continuar assim, que as pessoas vão entender, tá bom? O Elton, eu irei ver a live novamente, pois cheguei agora. Não, beleza, fechou. Então tá, eu vou deixar salva lá no Instagram e no YouTube, tá? O Luciano, nunca fiz, mas a desmontagem e montagem dos pacotes é difícil organizar todas? Olha, a desmontagem dos pacotes não é tão difícil, mas você pode facilmente se perder total. Total, você pode se perder se você não tiver um jeito certinho de organizar elas. Existe, tá? Imagina só, você desmonta um pacote aqui, mas aí você desmonta outro pacote do lado. Se você não entender a sequência dos discos ali, entender como que a trava de cada embreagem ali, sabe? Como que é a trava de cada embreagem. Se você não entender certinho o jeito de trabalhar, o passo a passo,
Na hora de fazer o orçamento, você começa a pegar uma aqui, pega outra. Quando você vai ver, meu amigo, tá tudo bagunçado lá. E aí você vai e se perde. Mas existe sim. Isso aí eu passo no curso também, tá? O curso nosso, para quem é aluno aí, você vai ver lá. O curso te ensina a organizar, ensina o funcionamento, a sequência, tudo detalhadinho, tá bom? O Elton, parabéns, sua didática é top. Sério, meu? Opa, meu amigo, obrigado. Eu sempre achei que a didática não era boa, mas brigadão. Se vocês estão entendendo, eu já fico feliz, tá? Top demais. Porque a intenção é essa aí mesmo, tá bom? É aprender, vocês aprenderem. Ó, vou ficando por aqui, tá? Quem ficou com dúvida, então, vai lá e assiste a live gravada, beleza? Ó, uma boa noite de segunda-feira para vocês e um abraço. Deus abençoe a cada um e até mais. Tchau.